Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz a todos. Espero encontrar todos bem nesta manhã. Vamos para mais uma leitura diária, amém? Da nossa leitura anual. Você que está aí, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá, clique aí no aviãozinho e vai mandando para o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Vamos lá para mais uma leitura. Ontem a nossa leitura foi mais tarde, na verdade foi às 22 horas, né? Porque ontem, foi domingo, nós tivemos o culto de ceia pela manhã, mas vamos lá, estou aqui te convidando a participar comigo nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos lá para mais uma leitura poderosa. Vai ser um tempo poderoso para a minha vida, para a sua vida. Então vamos lá juntos, vamos? Vamos lá juntos fazer essa leitura anual. Hoje nós estamos no livro de Números, capítulo 13 ao capítulo 16, né? Capítulo 13 ao capítulo 16, tá bom? Comente aí, compartilhe, envie aí. Povo, a live começou. A live começou. E eu quero aproveitar esses primeiros minutos para falar. Ontem nós tivemos uma live muito poderosa. Paz, né? Bom dia. Né? Falando do capítulo 9 ao capítulo 12. Né? E também ontem eu falei sobre os significados, né, dos sacrifícios que era feito naquela época em si. Né? Qual era o simbolismo por trás de cada animal, né? Hoje tem uma relevância para a gente entender? Tem porque nós vamos entender que cada animal ali converge para Cristo, né? Todos os sacrifícios no tabernáculo estava falando de Jesus, estava falando de um comportamento, de uma ação que o nosso Cristo iria tomar, né? Então, foi muito bom ontem nós ouvirmos falar só qual era o significado do boi, o porquê, né? O porquê das ofertas. O porquê daquelas ofertas também, isso é extremamente importante, né? O porquê das ofertas. Por que Deus pedia, né, a oferta do carneiro, do boi, do bode? Qual era o significado por trás? Então foi muito bom ontem falar. E claro que aí ontem eu também me baseei aqui no capítulo 11, não é verdade? Eu me baseei aqui no capítulo 11 de Números, para que eu pudesse... Estou procurando um lápis, irmãos, com a ponta boa. Acho que eu encontrei aqui. Então, capítulo 11 ontem, e hoje nós vamos falar um pouco, tá? Hoje nossa leitura, como está aí fixado, é Números do 13 ao 16, tá bom? Então tem bastante coisas para falar, né? Tem muita coisa para a gente falar, pontuar aqui, algo poderoso, né? Mas eu ainda queria dar uma pincelada rápida, se você assim me permitir, tá bom? No capítulo 12 do livro de Números. Nós comentamos ontem o capítulo 11, né? Falando aí da companhia ministerial, a importância, né, de você não deixar o seu pastor sozinho, de você estar ajudando a ele, né? Ontem eu tive essa palavra, né, para os pastores também se permitir, né, não ser centralizador, né? Porque um pastor centralizador ele vai se cansar também, né? E às vezes o pastor é centralizador porque ele quer que seja tudo feito por ele. Então, ontem na leitura de Números 11, a gente vai ouvir a orientação de Deus a Moisés para levantar 70 líderes ao qual ele ia repartir o espírito que estava sobre a vida de Moisés. Então essa visão também é muito, mas muito poderosa mesmo, né? E hoje nós vamos só comentar um pouco sobre o capítulo 12, que é um ponto muito relevante dentro do texto de Números. E aí nós vamos dar continuidade 13, 14, 15 e 16, tá bom? O que eu quero relatar no capítulo 12,
né, de Números, é literalmente algo muito parecido com o que aconteceu com a comunidade de Israel, né? Quando a gente volta aqui para o capítulo 11, nós vamos ver a queixa que eu estava comentando ontem, né? A queixa do povo de Israel sobre Moisés, né? O povo de Israel se queixando dos acontecimentos, tal, levantando falsa calúnia contra Moisés. E Moisés fica um pouco fadigado, etc. Mas aqui agora é uma nova queixa, né? E aí eu vou reforçar o que eu disse ontem, tá? Para a gente passar muito rápido, mas é importante comentar o capítulo 12 do livro de Números, tá? Então, no capítulo 12, nós vamos ver agora uma outra queixa. E essa queixa é de quem? Essa queixa já não é do povo, irmãos. Essa queixa já não é da nação. Agora essa queixa é de dois líderes que estavam com Moisés, né, que viram toda a movimentação. Então, é muito triste. E aqui a gente tem uma visão do que pode ser, irmãos. Aqui a gente tem uma visão do que pode ser uma liderança dividida. O que pode ser uma liderança que não entendeu o papel do seu líder, do seu pastor, né? Não entendeu. E aí, aqui é perigosíssimo. Mas nós vamos ler o texto para não ficar só nas minhas palavras, tá? Olha lá, vamos ler. Eu quero passar nele bem rápido, mas eu preciso comentá-lo, tá? Números capítulo 12. Miriam e Arão criticaram Moisés. Miriam e Arão criticaram Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, né? Então, olha lá, os irmãos vão se queixar não pelo caráter, os irmãos vão se queixar porque Moisés casou. E aí, olha só, olha o erro que Miriam e Arão comete, né? Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Então, olha o que o texto diz. E o Senhor ouviu isso. Por isso que eu faço literalmente um apelo, né? Muitas vezes nós olhamos para o comportamento dos nossos líderes. Então, ore pelo seu pastor, ore pelo seu líder. Não vai criticar, né? Porque se essa crítica, qual que é o problema da crítica, pastor? Quer dizer então que eu tenho que concordar com tudo? Não, você não é obrigado a concordar com nada, tá bom? Você não é obrigado, mas preste atenção. Se a sua crítica não tiver uma procedência, isso pode ser um perigo. Lembra que eu falei ontem? Se eu estou criticando e a minha crítica não tem fundamento, ela é perigosa. Por isso que a Bíblia vai dizer: não julgue para que você não seja julgado. Se você for julgar alguém e o seu julgamento estiver errado, o julgamento de Deus ao seu respeito pode estar certo. Aí você pode, né, assumir aí um lugar muito perigoso. Então, quando Miriam questiona, e ali provavelmente conversando com Arão, Miriam questiona, fala essas palavras, e aí o texto vai dizer: e o Senhor ouviu isso. Versículo 3. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Então, olha a referência que o texto dá a respeito de Moisés. Então, era infundada a acusação, era infundada a crítica que Miriam, sua irmã, estava fazendo a Moisés. Não tinha nenhum fundamento, então isso é perigosíssimo. E olha lá, vamos continuar, que é palavra pura de Deus, não é uma interpretação do bispo Rodrigo, é palavra pura. Então vamos lá, olha só. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão à tenda do encontro, vocês três. O Senhor foi. Graça e paz, Bispa Meire, Selma, Cláudia, Thaís, Liz, Sandra Pizelli, Regiane e todos aí em diante. Graça e paz. Então você viu, o Senhor escuta a queixa, escuta a crítica de Miriam
E o Senhor não vai falar para Moisés: ó, Moisés, estão falando mal de você. Então Deus não vai fazer isso. Deus não vai virar para você, né? Às vezes a gente vê cada profeta por aí, né? Ou pelo menos aqueles que se dizem ser profeta. Então essas profecias que a gente vê por aí, essas profetadas, não condiz com a palavra de Deus. Então olha só, Deus escuta que estão falando contra Moisés e Deus diz para Moisés: ó, Moisés, vamos lá para a tenda do encontro, vocês três. Moisés, tenho certeza, irmão, que Moisés falou assim: estou entendendo, será que Deus vai direcionar alguma coisa? Algo novo para ser direcionado? É isso? Olha lá. No mesmo instante o Senhor chamou Moisés e disse: Arão e Miriam, e disse: Moisés, Arão e Miriam, e disse: vão à tenda do encontro vocês três. E eles foram para lá. Eu acho que Arão e Miriam também não tinha noção de que a crítica dele tinha afetado o coração de Deus. E eu não estou querendo colocar aqui, irmãos, o pastoreio, né, a liderança infalível que não cometemos. Nós cometemos erros, é verdade. E se você criticar um erro que nós cometemos, não há nenhum perigo. Mas o importante é que você faça isso com uma pessoa. Tá? Você não fique falando com outros líderes, com outros membros, o comportamento do seu líder ou do seu pastor. Chega até ele e fala: ó, você cometeu esse erro. Seja transparente e justo com ele. E se meu líder não aceitar, problema dele, né? O importante é que você fale o que você está pensando e ali entre em um acordo. Ou o seu líder entende que realmente ele está errado e ele vai se arrepender pelo erro cometido, vai pelo menos se desculpar, ou então, né, pelo menos fique ali a sua indignação. Eu não tenho problema nenhum, irmãos, de ouvir de meus líderes, das minhas ovelhas, alguma coisa que eles de repente acharam que estão errado, que eu agi errado. Eu vou virar para eles e vou me explicar. Talvez ele não entendeu, talvez ele não percebeu, né, por que eu tive certas atitudes, comportamentos e fala. E aí, após eu explicar, a gente vai entrar em um acordo, em comunhão e ponto final. E se eu tiver cometido qualquer erro, porque eu também sou humano, assim como você pode cometer erro, a sua liderança também é humana, né? Esse líder tem que ter somente a capacidade de olhar para si e falar: de fato, naquele momento eu perdi um pouco o equilíbrio, a minha carne falou alto e, né, acabei me deixando levar, então me perdoe mesmo, né? Peço perdão a você diante de Deus, peço perdão a Deus e nós vamos seguir, tá bom? E acabou. Isso é é a humanidade, isso é uma liderança saudável, tá bom? Mas aqui não tinha procedência, Moisés não tinha feito nada para que esse julgamento, essa crítica de Miriam caísse sobre ele. Então, vamos seguir, olha lá. Eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam, chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor lhe disse: ouçam o que eu vou lhe dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés? Olha só, irmãos. Você já imaginou, de repente, você fazer um comentário desnecessário e o Senhor lhe chamar e dizer: ei, você está errado. Por que você está criticando o meu servo? Por que você está se levantando contra o meu servo? Você já imaginou, irmãos? E a gente pode olhar para isso e falar assim: ah, bispo, mas isso aconteceu no Velho Testamento. Vou deixar uma pergunta: o Deus do Velho Testamento mudou? Hein, irmãos? O Deus do Velho Testamento mudou? Não. A Bíblia diz que ele é ontem, hoje e será para sempre. Então, todas as vezes que nós criticarmos uma pessoa sem procedência, nós precisamos entender que o Senhor está nos ouvindo. O Senhor está vendo. Tenha no mínimo, querido, tenha temor.
Antes de criticar, vai orar. Vai orar e vai falar: Senhor, essa pessoa tomou uma atitude e eu não gostei. Será que eu vi errado? Do que a gente criticar e depois o Senhor cobrar de nós, como fez com Arão e Miriam. E o Senhor não apenas cobra, mas o Senhor mostra para eles quem era Moisés e quem era Arão e Miriam. Foi como se Deus falasse para Arão e Miriam: ei, com vocês eu falo por enigma, com vocês eu dou sonhos e visões, mas Moisés, ele me vê face a face, com ele eu falo face a face. Como você tem coragem? Então nós precisamos tomar cuidado. E ali, claro, Deus ele traz uma sentença aí para você ver Moisés como tinha um coração totalmente puro, irmãos. É incrível como nós temos que aprender aqui, nós, e eu estou falando agora para nós que somos líderes e pastores, como nós precisamos aprender com Moisés, mesmo Moisés ouvindo o próprio Deus dizer a eles três, né, de que Miriam e Arão tinham falado mal dele, estava criticando ele. Moisés, ele vira para Deus e ele pede misericórdia à sua irmã. E aí Deus olha para Miriam e diz: porventura, se seu pai não cuspisse no seu rosto, ela não estaria impura e deveria ficar 7 dias afastada? Moisés disse sim, e Deus disse: então assim farei com ela. Mas o entendimento da palavra, irmãos, é que Deus iria destruir, Deus iria matar Miriam e Arão, porque se levantou contra um homem justo, se levantou contra um homem humilde. Então nós precisamos tomar cuidado, tá? Precisamos tomar muito cuidado, não sermos, sabe, levianos de cometer erros, de nos levantar contra pessoas, né? E claro, eu não estou falando aqui só esse encargo, né, de não, é que a ovelha não pode falar mal. Ninguém pode falar mal de ninguém, irmãos. Porque quando eu estou, agora preste atenção na minha fala, quando eu estou comentando uma verdade, aquilo não é falar mal. Preste atenção. Se o que Miriam estivesse tentando criticar, porque a crítica dele é que, embora ela fale concernente ao casamento de Moisés com uma mulher cuxita, mas essa não era a questão. A questão aqui era outra. Miriam coloca em xeque o contato de Deus com Moisés. Ela diz: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? E uma rebelião. Escuta, irmãos, eu já vi muitas rebeliões. Eu já fui testemunha e eu já vi muitas rebeliões dentro da igreja. E parece que esse espírito maligno que rondou o coração de Miriam é o mesmo espírito que ronda o coração desses rebeliados. Ele sempre, esse coração rebeliado, ele sempre vai falar isso. Será que fulano de tal é só ele que Deus só fala com ele? Será que só ele é o líder? Será que só ele é isso e aquilo? E isso a gente leva também para todas as áreas da nossa vida. Eu estou falando aqui na questão eclesiástica como igreja, mas quantas vezes a gente vê acusações não fundadas, né? Ou mal fundadas na área profissional. A gente criticando chefes, supervisores, patrão, dizendo quem é ele. Então, irmãos, escute, tome cuidado. Lembre-se de que o Senhor está observando a intenção do nosso coração. E nós, como cristãos, será muito feio a gente cometer esse erro. Dizer quem é ele, levantar falso testemunho. E olha aqui a recomendação. A ordenação de Moisés: cuidado com aquele que levanta mau testemunho. Há um mandamento sobre isso. Ai daquele que levantar um falso testemunho sobre o seu irmão. Ai daquele que criticar. Deus não concorda. A maior palavra foi do nosso Jesus: não julgue para não ser julgado. Então nós deveremos não julgar as pessoas. Nós devemos sempre dar um aval para as pessoas, sabe,
de uma oportunidade, de explicação, de uma conclusão, sabe? Da pessoa abrir o coração, sabe? E não a gente já ia acusando as pessoas. E aqui eu vou repetir, pior ainda se a gente acusar sem fundamento. Se a gente está comentando porque a pessoa teve um comportamento duvidoso, então ok, né? A gente tem que ter equilíbrio e aí fazer uma apuração, buscar a pessoa, tá bom? Buscar a pessoa e resolver e ajudar. Agora, se a gente criticar, irmãos, essa crítica foi infundada, tome cuidado. Então, olha o que a Regiane colocou, Deus abomina a maledicência, é isso mesmo. Então, há mandamentos sobre isso. Então, vamos tomar cuidado, porque nós somos carne, nós somos seres humanos. Parece que a nossa carne gosta desses comentários, né? Desses falatórios, e nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos fugir da roda dos escarnecedores, não é verdade? Se a gente está no meio de pessoas que as pessoas estão escarnecendo um ao outro, né? Porque parece que às vezes aparece um grupinho, né? Não, que ele está falando mal um do outro. Ele gosta, ninguém é bom o suficiente. Só ele é bom. Então cuidado, sabe? E eu não estou dizendo aqui, escuta, queridos, tem uma linha, deixa eu explicar algo para vocês. Tem uma linha de muito cuidado, né, pastoral. A Bispa Meire está aqui com a gente tem outros líderes e pastores também, Cláudia também que está aí como pastora em ofício também, né? Então a gente sabe que no meio de uma discussão pastoral, no meio de uma reunião pastoral, de um discipulado, a gente está comentando com o nosso pastor, com o nosso discipulador, ou ali entre os pastores uma situação. Quem sabe ao comentar uma situação entre a liderança, né, e não com o intuito de acusar, de apontar, de desvalorizar, porque esse não foi o intuito aqui. Não foi Miriam pedindo clareza a Arão, olha, Moisés fez isso, o que a gente pode fazer, né? O que nós podemos fazer para ajudar? Não, aqui foi literalmente, acaso, olha lá, olha o deboche, a palavra está entre aspas, né? Então, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Olha lá, olha o sarcasmo de Miriam, a indignação dela, aonde ela está querendo chegar? Ela está querendo se colocar acima de Moisés, em cima da sua autoridade. Então, quando nós pastores sentamos com uma liderança, com um discipulador, sabe, para comentar, para ter uma orientação, aquilo não é falar mal. Falar mal é quando a gente está levantando algo desfundado, que não tem um fundamento. Agora, se eu como pastor, estou comentando ali com o pastor Mazinho, com a pastora Lúcia, com o pastor Robson de uma ovelha, falando, olha, você viu isso aqui que a ovelha fez, né? Ou buscando entendimento, talvez eles buscando o bispo. Deixa eu comentar, né? O senhor viu, o senhor está sabendo que a ovelha fez isso? Isso aqui não é fofoca, irmãos. Afinal de contas, nós pastoreamos uma igreja e nós nós não somos oniscientes, nós não temos a ciência de todas as coisas. E muitas das vezes nós vamos precisar de uma liderança para nos ajudar a chegar aonde precisamos, a poder ajudar essa ovelha, a alcançar essa ovelha. Então precisamos entender também. Agora, se esta fala é uma fala, querido, para acusar a pessoa, para lançar a pessoa, né, como ela não presta, você tem que tirar. Não é isso, é um comentário para a gente ajudar. É uma verdade também na vida da pessoa. Isso não é fofoca, isso não é malícia, isso não é criticar. Tá bom? Criticar é quando a gente quer que algo aconteça, a gente está desvalidando. Tá entendendo? Vocês estão me entendendo aqui? Que a crítica é quando você está desvalidando, você não está comentando, você está desvalidando. Você está dizendo que a pessoa não é tudo aquilo, que ela não presta, que aquilo é capa, que aquilo é farsa. Cuidado! Eu e você não temos o poder de conhecer o coração de ninguém, a não ser que o Senhor nos faça conhecer. Mas eu e você não temos poder de conhecer o coração de ninguém. Como a gente não tem o poder de conhecer o coração de ninguém, nós temos que tomar cuidado com os nossos achômetros.
Aí eu acha não, irmãos, vai orar. Acha não, meu líder, vai orar, meu pastor vai orar. Se é o acho, não coloque aí. Se você não tem fatos para comentar, para alinhar, tira o acho. Aí eu acho, sei lá, olha, eu tô percebendo, né? Olha, já viu aquilo? Não, o Senhor, cuidado, irmãos, porque eu sempre tenho dito, sabe o que eu tenho dito aqui? Se o Senhor, e aqui na igreja, nas minhas ministrações, se o Senhor está te revelando algo, essa revelação tem um efeito, tá? Toda revelação de Deus, ela causa um efeito. Tá? Então, Deus me mostrou com qual motivo? Para você ajudar a pessoa a converter ela. Foi para isso que Deus te mostrou. Para você confrontá-la em amor e ela ser tratada e curada. Deus te revelou para que você também confronte ela em amor, por mais que ela não aceite, o intuito é confrontá-la em amor para que ela volte a ser alinhada aos propósitos de Deus. Ou Deus te revelou só para você sair comentando? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus nos mostra algo para a gente ficar com a pulga atrás da orelha. Olha lá, irmãos, eu vou usar o texto aqui, o texto de Números 12 para isso. Para te provar que Deus não vai te mostrar nada para você ficar com pulga atrás da orelha. Não precisa, ele é soberano. O que ele quiser fazer com uma pessoa que está cometendo erro, ele vai fazer. Ele é o juiz e Jesus é o advogado. Deus não vai te revelar nada para você ficar. Não, você tem que ficar esperto com fulano. Irmãos, no reino dos céus não precisa disso, não. Jesus precisou ficar esperto com quantos discípulos? Nenhum. Escuta, deixa eu te falar, e eu estava falando isso ontem. A decepção faz parte do ministério. O abandono, o ir embora faz parte do ministério. Tem pessoas que vão nos decepcionar, tem pessoas que vão embora. E eu, como pastor, você, como pastor, como líder, precisa estar preparado para isso, para as decepções e para os abandonos. Tem que estar preparado e pronto, final. Ah, mas mais um, é isso mesmo, querido. Abandonaram Jesus, você não é Jesus? Abandonaram Jesus, deixaram Jesus, falaram mal de Jesus, duvidaram do caráter de Jesus e por isso Jesus não mudou quem ele era. Jesus não saiu do propósito. Quando Jesus vai pedir, a única vez que Jesus vai pedir para que, se possível, Deus afastasse dele o cálice, era porque aquele tomar do cálice iria afastar Jesus do Pai. Jesus não queria experimentar esse afastamento, esse distanciamento. Jesus não queria experimentar a dor do pecado, o sabor do pecado. Jesus não queria experimentar o cálice. Mas por causa do comportamento das pessoas, por causa do comportamento dos discípulos, por causa do comportamento dos fariseus, não, irmãos. E seja preparado, meu pastor e meu líder, tem equilíbrio, maturidade emocional. Vão falar mal? Vão falar e está tudo bem. Vão me deixar? Vão me deixar e está tudo bem. Vão decepcionar? Vão me decepcionar, está tudo bem, sabe por quê? Eu decidi colocar a minha perspectiva, eu decidi colocar o meu coração em uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. Essa pessoa é o amado Espírito Santo, é sobre ele. Eu não coloco meu coração em nenhuma ovelha, em nenhum pastor, em nenhum líder. O meu coração está em Jesus. Então, se alguém me decepcionar, claro, eu vou ficar ali chateado, mas não vai passar de um chateamento e eu vou entender a humanidade da pessoa e eu vou seguir o meu caminho, vou perdoá-la. Se precisar, vou sentar na mesa com ela, vou conversar, mas o meu coração está livre. Por quê? Porque o meu coração está apegado em Deus. E ponto final. Ah, não, eu nunca mais. Eu nunca mais o quê, irmãos? Eu nunca mais o quê? Aí eu nunca mais quero ver essa pessoa, eu nunca mais quero falar com ela. Ela para lá e eu para cá. Tomara que isso não te leve para o inferno. Porque se você está com essa falha, esse comportamento, é porque o seu coração precisa ser moldável. Olha o coração de Moisés, irmãos. Quem falou para Moisés que Miriam e Arão estavam falando mal dele foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Leva os três para a tenda e diz assim: ei,
Eu ouvi o que vocês falaram de Moisés. Eu fico olhando a cara de Moisés. Oxe, mas falaram o que de mim? O que que eu fiz? O que que eu fiz? E aí quando Moisés escuta a sentença, será que eu e você agiríamos assim, irmãos? Será que quando Deus provasse que alguém estivesse falando mal de você, estivesse levantando falsa calúnia sobre você, você iria fazer como Moisés, dizer, não, Senhor, calma, misericórdia. É, ela cometeu um erro, ele cometeu um erro, mas foi porque estava com a cabeça cheia, o problema não era eu, era outro problema. Ou será que a gente ia fazer, sabe o quê? Eu acredito que na maioria das vezes a gente ia fazer, é isso mesmo, Deus. Fala mal de mim para ver. Deus está comigo. Eu sou homem de Deus. Não é assim? Mas Moisés não, irmãos. Moisés olha e pede misericórdia para Miriam e Arão. E Deus escuta. Deus escuta. Deus escuta a fala de Moisés e Deus apenas sentencia para 7 dias. Miriam sofreu? Sofreu. Porque toda ação tem consequência, viu, irmãos? Toda atitude tem consequência. Toda palavra liberada tem consequência. Por isso que é melhor abençoar do que amaldiçoar, queridos. Por isso que é melhor falar de coisas boas do que ficar falando do que não presta. Porque toda palavra tem consequência. Toda ação tem reação. Então tome cuidado com isso, sabe? Tome cuidado nesse período pastoreando, né, sendo pastor sênior da igreja Rave, né, sendo pastor presidente desta igreja. Em alguns momentos, ovelhas se levantaram contra mim. E eu fui orar ao Senhor e eu dizia para o Senhor, dizendo, Senhor, me ajuda a olhar esse irmão de frente, porque às vezes ele me atacou, porque o dia dele não estava bom. Tinha uma situação no coração dele que não era boa, então me ajude a enxergar. Eu pedi, irmãos, me ajude a enxergar assim, Senhor. Não me ajude a enxergar que ele está contra mim, que ela está contra mim. Não me deixe enxergar de que está se levantando, está endemoniada. Não, me deixe enxergar que ela agiu assim, que ele agiu assim, porque o dia dele estava mal. E aí eu só fui o estupim, o que eu falei só estourou, mas ele estava cansado. A agressividade com que ele me tratou não tem nada a ver com a gente, ele é porque foi o cansaço, né? E para a glória do nome de Jesus, irmãos, escuta, para a glória do nome de Jesus, as pessoas permaneceram comigo, porque elas enxergaram o meu coração e eu não pus elas para fora. Eu não disse, ó, se é assim desse jeito, pode ir embora. Não está concordando comigo, pode ir embora. Não, eu não falei isso não. Eu falei para a pessoa, calma, se acalma, Deus tem muitas coisas aqui, Deus tem coisas aqui conosco. Calma, você tá meio confuso, você tá com problema, tenha calma, vai se resolver, né? E mostrei para a fé, o problema não é isso aqui nunca foi o problema, isso aqui é insignificante, meu querido. Sabe qual é o problema? É isso aqui, ó. Foi isso aqui que aconteceu com você, que machucou você, e agora você está estourando comigo, você está desequilibrado comigo. Então fica aí, você está perdoado, fica de boa, vamos seguir, vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Amém? E algumas pessoas que fizeram isso comigo, tá lá comigo pregando hoje, sendo uma bênção, sendo usado por Deus, está caminhando. E eu agradeço. Bispo está falando isso porque você é o melhor. Longe disso, irmãos. Longe disso, não sou o melhor, não. Sou carne como você, mas eu decidi não colocar o meu ministério nas minhas mãos, mas colocar o ministério que Deus me deu na mão dele e pedir para ele me guiar, para ele não deixar o meu coração se revoltar, para ele não deixar a minha humanidade usurpar, sabe para quê, irmãos? Para mais tarde eu não ser o Moisés que vou ficar fora da terra prometida. Para mais tarde eu não ser o Arão que também vou ficar fora da terra prometida. Tudo que ele me deu, eu estou devolvendo para ele, dizendo, Deus é seu, me ajude a administrar o que é seu. É o pastoreio, é a liderança, é os discipulados, me ajude, Senhor. Eu preciso ser o melhor pastor para esta igreja. Eu preciso ser o melhor discipulador para esse Deus. Eu devolvo para ele, pedindo, porque eu não tenho, escute, irmãos, eu não tenho todas as habilidades.
Eu sou novo ainda, eu tenho 40 anos e eu lidero pessoas muito mais velhas do que eu, com muito mais experiência de vida do que eu. E pela minha imaturidade na idade, eu posso cometer erros. Então, para que eu não cometa erros, sabe o que eu faço? Eu vou para Jesus. Eu não vou pelas minhas habilidades, eu vou e falo, Jesus, me ajuda. Porque talvez eu não saiba como agir com essa pessoa. Se ela falar, se ela atingir talvez um ponto vulnerável da minha vida, eu vou ir para cima dela. Então me ajuda, me dê graça, sabedoria. E sabe o que eu escuto, irmãos, da igreja? Sabe o que eu escuto de algumas ovelhas? Eu já escutei, e eu vou falar aqui não como desabafo, mas apenas como um alerta e uma palavra para você, meu pastor, minha pastora que está aqui, meu líder que está aqui, que tem pessoas sobre a sua responsabilidade. Sabe o que eu escuto? Não, é que você é besta demais. Não, é que você é paciente demais. Você é bobo demais. Sabe por quê, irmãos? Porque o rebanho não é meu. Escuta, preste atenção. Nós vamos chegar nesse capítulo aqui no Velho Testamento. Enquanto Moisés estava sabendo guiar o povo, Moisés foi aplaudido por Deus. Mas no momento que Moisés se irrita com o povo, que não era dele, era de Deus, Deus lança uma sentença sobre Moisés. Quando Moisés se irrita e Moisés, ao invés de falar com a rocha, ao invés de tocar na rocha, Moisés bate na rocha irado. Aquilo faz com que Deus tome uma atitude contra Moisés. Nós vamos chegar nesse texto, nós vamos explicar ele em detalhe, porque há um significado poderoso dessa rocha. Então escute, para a gente não viver a mesma síndrome de Moisés, embora seja um homem realmente calmo, humilde, paciente, mas todos nós podemos errar. Um único jeito da gente não cometer erros é se a gente de fato levar o nosso pastoreio para Deus. Ah, eu vou ser bobo, vou ser bobo. Se ser bobo significa caminhar dentro do direcionamento de Deus, eu vou ser. Ah, se ser trouxa, como as pessoas falam, se ser paciente demais é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou ser tudo isso. E para mim está tudo bem, porque eu não estou buscando aplauso humano, eu estou buscando o aval de Deus, o aplauso e a honra de Deus. Porque afinal de contas, eu estou fazendo o reino dele, não o meu. Eu estou fazendo as coisas dele, não as minhas coisas. Então não é do meu jeito, tá bom? Vamos seguir aqui. Eu acho que a hora já voou, né? 8h37 da manhã. Então, no capítulo 13, nós vamos ver aqui, né, o envio dos espias, né? O envio dos espias para a terra prometida, para eles observarem, né? E há algo tão poderoso, tá bom? Algo tão poderoso aí nesse capítulo 13, porque a gente vai ver Moisés enviar 12 espias, um de cada tribo. A gente vai ver, você viu aí na leitura, qual que era o nome de Josué antes de ser Josué? Deus muda o nome, ou melhor, Moisés muda o nome de Josué. Qual era o nome de Josué? Vocês estão aí? Olha lá, né? Às vezes a gente fala tanto de Josué, mas o nome dele não era Josué. Moisés muda o nome deste menino. Qual que era o nome de Josué? Coloca aí para mim, deixa eu ver se você sabe. Qual era o primeiro nome, qual era o nome, né, de Josué? Depois Moisés dá o nome para ele de Josué. E aí envia-se 12 homens, coloca aí o nome enquanto eu falo, tá? Pode colocar, se você souber o nome de Josué, o verdadeiro nome de Josué. Coloca aí. E aí quando Moisés envia os 12 espias, irmãos, dos 12 que reconhece a terra prometida, ficam 40 dias olhando a terra prometida, e quando eles voltam com muito medo. Oséias, isso aí, Regiane, parabéns. Olha só, irmãos, que interessante, né? Era Oséias, isso aqui é importante a gente saber, tá? É importante a gente saber que Deus troca, e a liderança também troca o nome de acordo com o nosso comportamento, tá bom? Não tem nenhum problema o seu líder substituir o seu nome, né?
colocar aí um nome de ofício para você, porque você tem uma representatividade muito grande. Isso a gente vai ver inúmeras vezes acontecer na palavra de Deus, né? Então, seguindo, então, envia-se 12 homens, e desses 12 homens, 10 voltam com medo, né? E aqui eu quero só dar uma atenção. Nem sempre o líder vai ter que dar ouvido para a maioria. Nem sempre. A gente hoje sendo um país democrático, né? Um país democrático, pelo menos a gente acha que é, né? Se a gente não é, já é outro nível, mas a gente acha que é democrático. A gente confunde muito a igreja com isso, porque a igreja, ela tem, entre aspas, uma certa democracia, mas a igreja é teocrática, porque é um Deus que fala e os seus servos que obedecem, tá? A igreja, ela não pode caminhar dentro da democracia, ela caminha dentro da teocracia, onde Deus fala, um fala e os demais obedecem. Algumas questões nós vamos abrir em consenso, vamos abrir para o colegiado para decidirmos juntos, mas tem decisões que não dá para ser pela maioria. Olha aqui, se Moisés escutasse a maioria, ele não ia na terra prometida. E sabe qual que é o pior, irmãos? Você sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? Terrível. Vamos observar aqui, Números capítulo 13, quando aquele povo volta, ele volta cheio de medo, né, do que tinham visto. E aí Josué e Caleb, né? Josué e Caleb vira dizendo: não, realmente a terra é boa, é a terra que mana leite e mel. E aí Josué libera: se Deus se agradar de nós, ele nos dará aquela terra por herança. Olha o que acontece, versículo 31, Números 13, versículo 31. Mas os outros homens, os 10, tá? Que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes e descendentes de Anak. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Então, olha só, irmãos, esse é o veneno da discordância. Nós precisamos tomar um cuidado com isso. Por isso que eu tenho dito, sabe o que eu tenho dito para a minha liderança? Eu não quero, pastora Lúcia está aqui, ela pode confirmar. Eu não quero que numa reunião vocês balancem a cabeça, igual aqueles cachorrinhos, sabe? Aqueles bichinhos de carro, que o carro vai andando e ele vai fazendo assim. Eu não quero que liderança faça isso. Liderança precisa discordar, liderança precisa falar a sua visão, porque talvez na discordância eu vou enxergar caminhos que eu não enxerguei. Minha mente é limitada. Mas o que eu não posso aceitar é que de uma liderança, que depois que a gente conversa, depois que a gente alinhe, ela sai daquele consenso, ela sai de uma reunião, fermentando, espalhando relatórios negativos à igreja, espalhando relatórios negativos à comunidade. Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Se a gente conversou e alinhou, e eu sempre carreguei isso comigo, sabe, nas igrejas por onde eu passei, né, os pastores que eu servi, por mais que eu discordava da visão pastoral, eu chegava no meu pastor, eu ouvia a visão dele, e aí eu abraçava a visão dele. Se ele estava me orientando, se ele estava dizendo: não, aqui é o caminho, eu abraçava, e ali eu não tinha aquela visão: não, eu falei, e vai dar errado, a gente vai ver. Você vai ver como vai dar errado. A gente torcendo para dar errado, para a gente falar assim: eu avisei. Não. Então tá aqui, ó. Tá na Bíblia. Acontece com você, meu pastor? Acontece com você, meu líder? Se é só mais um, porque aconteceu com Moisés. Esses caras espalharam uma fama negativa sobre a terra prometida. Mas Moisés, por ter, sabe, ouvido ao Senhor, obedecido a Deus, porque Deus que manda, olha lá, o Senhor, capítulo 3, versículo 1, o Senhor disse a Moisés: envie
envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Então Moisés não mandou reconhecer porque Moisés falou assim, eu acho que está na hora da gente ir lá, né, reconhecer. Não, Deus falou para Moisés, vai reconhecer a terra. E aí os homens viram que aquela direção partiu de Moisés, mas essa direção não foi do homem, foi do próprio Deus a Moisés. E esses 10 homens voltam e eles espalham um relatório negativo. Então nós não podemos fazer isso. Se a gente foi e viu que o desafio é grande, mas aquele homem, aquele pastor, aquele líder disse, não, irmãos, mas Deus nos deu a visão, vamos lá. Pode parecer que vai dar errado, mas pode ir, porque Deus falou. Pode ir, irmãos. Pode ir, escuta. A gente estava, deixa eu contar um testemunho aqui para validar isso, tá bom? Eu vou defender aqui nomes, tá bom? Porque eu não gosto de falar nomes, mas eu vou partilhar com vocês a experiência que eu tive. Nós estávamos num salão de aproximadamente 50 metros quadrados. 50 metros quadrados. Era 10 por 5, né? Se não me falha a memória, era 10 por 5. 10 por 5, acho que era isso. Não, era 60 e poucos metros quadrados. 60 e poucos metros quadrados. Num antigo salão ali no Balneário Novo. E estávamos ali há um ano, tinha feito um ano e ia fazer um ano e alguns meses. Mas quando fez um ano, o Senhor falou comigo, saia deste lugar, procure um lugar. E aí eu sentei com o presidente do governo e falei, pessoal, está na hora da gente sair daqui. Esse lugar já não nos cabe, o Senhor está nos direcionando para um lugar maior. Se a gente quer crescer, tá? A gente precisa sair daqui. A gente precisa esperar o crescimento, a gente precisa sair, porque é uma visão, um direcionamento de Deus. Então vamos começar a procurar salão. Começamos a procurar salão e ali nós não achamos no balneário, né? A gente achou aqui no Parque Maria Fernanda do outro lado. Só que esse salão estava muito fora da nossa realidade, irmãos. Afinal de contas, o salão que a gente pagava ali, a gente pagava R$2.100, né? Era 1.100 do salão e mil reais da casa, porque a gente alugou o salão e a casa, né? Para a gente fazer a sala pastoral e sala para as crianças, né? E aí o que entrava na nossa igreja dava para pagar tranquilamente. Porém, para assumir um novo espaço, nós não tínhamos um valor de segurança, né? A igreja já estava lotada, já não estava cabendo, estava abafado o lugar, né? Ali tinha lugar ali para 50 pessoas, mas já era um lugar abafado, a gente já estava ali com 34 adultos, fora crianças, né? E aí com as crianças chegava a 50 pessoas, né? Mas quando via um visitante, ali à frente da igreja, a igreja antiga já ficava lotada, não tinha mais espaço cômodo para a gente dar para as ovelhas, né? E ali nós fomos orar tal, e de repente apareceu esse salão que nós estávamos, mas esse salão é 3 vezes mais caro, quase 3 vezes mais caro. E aí, como sustentar isso? E aí sentamos com o presidente do governo, apresentamos todas as propostas e eu falei, irmãos, Deus está nos mandando ir para o outro lado, atravessar o outro lado. E a gente precisa ter fé. Deus mandou e a gente precisa agora ter fé, precisa colocar o pé onde Deus está mandando. E aí nós tivemos uma pessoa que virou para mim e falou assim, não, eu não sei. A pessoa falou desse jeito, eu não sinto de Deus isso não. Vocês querem, mas eu não sinto não. E essa pessoa não é do presidente do governo não, tá bom? É uma pessoa ali da igreja, é ovelha. Mas a gente tinha decidido com o presidente do governo que nós iríamos, né? Mas essa pessoa virou para mim e falou assim, não, eu não sinto que tal coisa aconteceu. Eu sinto que é pra gente ficar, ainda não é tempo não. E aí eu olhei para ele, eu falei para essa pessoa, eu falei, amém, amém, irmão. Mas nós vamos fazer o que Deus está nos mandando, tá bom? Nós oramos, né? Deus havia falado comigo, Deus partilhei com o presbitério do governo, que é o campo de decisão da igreja. A igreja tem um presbitério para tomar decisões. E o presbitério não foi uma fala minha, nós vamos e ponto final. Eu levei para o presbitério, vamos analisar. Sabe por que eu levo para o presbitério, irmãos? Eu peço a opinião deles. Porque se der certo, glória a Deus. E se der errado, nós temos que assumir. Todo mundo tem que ir lá e assumir. E nós fomos.
fomos com a cara e a coragem e nós tivemos um crescimento poderoso de lá. Nós tínhamos 34 adultos e isso dobrou em menos de um ano. O número de pessoas dobraram em menos de um ano. E o Senhor está sendo fiel a cada dia. Então nós precisamos entender que quando Deus nos dá uma visão, quando o Senhor nos dá uma visão, nós precisamos seguir a visão, a orientação divina. E Moisés seguiu, e Moisés levou esse povo por causa de dois, por causa de Josué e Caleb, a comunidade foi para o outro lado. E você acha que é pouco, irmãos? Não, olha lá, houve rebelião do povo, o povo se rebela. Esse Moisés, irmãos, esse homem foi um homem de Deus, irmãos, esse homem aguentou coisas que eu e você talvez não aguentaríamos. Capítulo 14 de Números vai falar que o povo se rebela, a comunidade começou a chorar em voz alta, continuou em prantos a noite toda, suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. E por causa do quê? Por causa do quê, irmãos? Por causa da má fama, por causa daqueles 10 homens que espalharam um relatório negativo. E aí a comunidade diz, Moisés vai nos levar agora para nós morrermos. E aí novamente ele faz, não seria melhor voltarmos para o Egito? Para, irmãos. Quando a crise vier, siga. Glória a Deus, Meri, é verdade, bispa, já está pequeno para a glória do nome de Jesus. Estamos orando também, estamos aí estudando possibilidade de fazer o segundo culto, ou se Deus nos mostrar um novo lugar, a gente ir para um novo lugar. Mas estamos orando ainda, né? Estamos em processo de oração para isso. E eu glorifico a Deus por isso. Então, olha lá o que o povo diz, não seria melhor voltarmos ao Egito? Irmãos, falaram isso, sabe por quê? Sabe por que falaram isso? Sabe por quê, irmãos? Por causa do mau relatório, o relatório negativo que aqueles 10 homens falaram. Olha o que a falácia pode causar no coração da igreja. Olha o que a falácia, olha o que um relatório negativo, olha o que o falatório pode causar no corpo, na igreja. E disseram ele, versículo 4, e disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Olha lá, eles queriam destituir Moisés. Eles queriam escolher um novo líder para voltar para o Egito. Mas o Senhor, irmãos, escuta, o Senhor é poderoso. Olha o que diz o texto, Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra. Irmãos, esse homem era humilde demais. Esse homem era humilde demais. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, que é Josué e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra a qual fizemos o reconhecimento é uma terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. O texto vai dizer, versículo 10, eu tô pulando alguns versículos para a gente conseguir ler, tá? Versículo 10 do capítulo 14. Ainda assim toda a comunidade começou a falar e em apedrejar, olha só, falar em apedrejar Josué e Caleb. Olha o risco que esses 2 líderes estavam cometendo em defender Moisés e Arão. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me trará um desprezo? Será que nunca confiarão em mim mesmo, depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu deserdarei olha lá, eu os deserdarei e os destruirei como uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso. Olha lá, irmãos.
Por isso nós vamos tomar cuidado. Se um líder, preste atenção no que eu estou dizendo. Se um líder, você confia no seu pastor? O seu pastor é um homem de Deus, ele é um homem de oração, tá? Ele é um homem de oração. Você confia nele? Agora preste atenção no que eu vou falar. Se esse pastor chegou e disse assim, olha, o Senhor nos mandou fazer isso, confia. Porque se você desobedecer, você não estará desobedecendo o homem de Deus, você estará desobedecendo o próprio Deus. Você não estará confiando na direção de Deus. Agora, eu estou dizendo, se o homem de Deus virou e falou assim, ó, o Senhor nos mandou fazer isso. Agora, se ele disse assim, irmãos, eu estou analisando e veio o desejo no meu coração da gente fazer apenas isso. Ele não falou que foi o Senhor que mandou, Deus não direcionou nada, foi desejo dele. Aí você pode questioná-lo. Aí você pode falar, peraí, meu pastor, isso aqui é ideia sua ou isso aqui foi o Senhor que está mandando o Senhor fazer? Porque se foi ideia dele, a ideia humana pode ser questionada, irmãos. Como assim, meu bispo? Não, a ideia humana pode ser questionada. Agora, se esse homem de Deus disse, ó, o Senhor falou, fale para você não cair aqui. Olha o que Deus disse. Deus aparece a Moisés e diz, até quando este povo me tratará com desprezos? Será que nunca confiarão em mim mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? E aí Deus dá uma sentença. Irmão, sabe o que acontece? Deus dá uma sentença a Moisés mais uma vez. Ele intercede pelo povo. Moisés mais uma vez intercede pelo povo, dizendo, não, Senhor, não destrua. Olha o que os egípcios vão falar, que o Senhor levou eles para o deserto para matar. Mais uma vez. Sabe o que o Senhor diz? Sabe o que o Senhor diz? Olha lá. Números 14, versículo 29. Vamos lá. Versículo 26, tá? Para a gente entender. Olha o que o Senhor diz. Então o Senhor disse a Moisés e Arão, até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e as suas queixas contra mim? Olha que Deus está dizendo para Moisés, porque Moisés e Arão, eles vão lá conversar com o povo, com Deus e falam, não Deus, não destrua não. Não mate o povo não, calma. Aí Deus diz, até quando? Respondendo Moisés, sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam o seguinte, tão certo como eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizendo. Todos vocês cairão mortos neste deserto. Então escuta, o povo não falou que ia morrer? Ah, quer nos levar para a morte? Não, vamos morrer. Deus falou isso mesmo, agora vocês ganharam, vocês não querem? Então todos vocês vão morrer no deserto. Uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Então escute, irmãos. Na terra prometida não poderia entrar aqueles acima de 20 anos. Os únicos homens que iriam entrar na terra seria Caleb, Josué e Moisés e Arão. Porém, Moisés e Arão cometem erros. E aí Deus também tira Moisés e Arão da terra, porque eles se enquadrariam nesses 20 anos acima, no censo. E Deus instala uma sentença. Então nós precisamos entender, e aqui eu repito, eu não estou dizendo para você seguir uma liderança cegamente, não é isso. Ah, você é pastor, você está falando aí para que todo mundo te obedeça. Não, irmãos, pode me questionar. Agora questione se aquilo que eu estou falando de mim mesmo. Pode questionar. E pode me perguntar, quando eu trouxer uma visão, uma direção, pergunta, fala, bispo, deixa eu perguntar, se eu estou com dúvida, se eu estou discordando, pergunte. Isso que o senhor está falando foi Deus que te falou ou é apenas pensamento seu? E eu vou te responder. Se for pensamento meu, eu falo assim, não, irmãos, é pensamento meu, Deus não me falou, não. E aí você vai poder levantar todos os questionamentos. Mas se eu virar para você e falar assim, olha, Deus está nos direcionando para cá, pode confiar. Não resista ao direcionamento de Deus. Amém? Então, Deus instala esse castigo. Vamos seguindo.
Capítulo 15 vai falar sobre acerca das leis e as ofertas. Capítulo 16, quando vem para o capítulo 16, mais uma rebelião. Irmãos do céu, essa leitura do capítulo 12, olha só quantas rebeliões. Capítulo 12, a gente vê a queixa de Miriam e Arão. Capítulo 11, né? Capítulo 11, a queixa do povo. Capítulo 12, queixa de Miriam e Arão. Capítulo 13, a queixa dos espias, né? A má fama. Capítulo 14, a rebeldia do povo. Capítulo 16, a rebelião de Corá. Olha lá, 9 horas. Eu vou terminar. Depois a gente comenta. A hora deu. Acabou. Eita, esse Moisés não teve uma vida fácil não, hein? E é verdade, pastor não tem vida fácil não, irmãos. Ore pelo seu pastor. Ore, porque pastor não tem vida fácil não. É todo mundo questionando ele. É todo mundo questionando. Não é fácil não, mas vamos lá. Vou deixar para amanhã, tá bom? Vou parar aqui, porque esse 16 também vai nos tomar um tempo. Então vou deixar para a gente comentar o 16 amanhã. A gente comenta o 16 e mais a leitura de amanhã, tá bom? Não vou comentar hoje. Que Deus abençoe você. Que você escute essa live com muito cuidado, com muito carinho. E que você possa honrar o seu pastor. E estou dizendo como eu estou afirmando, tá? Eu estou dizendo de um bom pastor e não de um mercenário. Tá? Estou dizendo de um bom pastor. Bom pastor. Se ele é um bom pastor, se o seu pastor é um homem de Deus, ajude ele. Facilite o ministério dele. Tá bom? No nome de Jesus. Quero orar por você e assim encerrar nesta manhã. Senhor, eu quero agradecer por mais este tempo na sua presença. 33º dia hoje na tua presença. Como o Senhor tem acrescentado cada dia no nosso viver, a tua palavra tem acrescentado. E eu tenho ficado muito feliz, Pai, porque nós estamos com 22 pessoas na leitura bíblica este ano. 22 pessoas que estão fiéis à leitura bíblica, Senhor. Conserve essas pessoas nessa leitura, não deixe ela esmurecer, não deixe ela cair, não deixe ela perder, Senhor. Que ela permaneçam fiel até outubro. Outubro nós encerramos a nossa leitura, Pai. E até outubro nós vamos ver o Senhor falar muito, mas muito conosco. Nós vamos receber muitas revelações da tua parte, Pai. E quero agradecer a fidelidade dos seus filhos, cada homem, cada mulher que adentrou aqui. Eu quero agradecer no nome de Jesus, a vida de cada um dos seus filhos. Que o Senhor possa falar poderosamente em cada coração. Que o Senhor pode amadurecer a visão, amadurecer o coração. E cada homem, cada mulher receba um envio da tua parte. Para a glória do nome de Jesus, Pai. Assim eu quero te agradecer e abençoar a vida deste meu irmão e desta minha irmã. E pedir, Senhor, que esteja distante de nós a rebelião, que esteja distante de nós a crítica, que esteja distante de nós, Senhor, uma acusação não fundada, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente analise, que a gente verifique antes de falar, antes de julgar, Senhor. Que o Senhor nos dê um coração segundo o teu coração. E que como pastores, como líderes, que o Senhor nos dê um espírito de humildade, Senhor. E eu não vou pedir aqui o espírito de humildade de Moisés, não, porque mais tarde Moisés perde o seu equilíbrio e humildade. Mas eu peço o espírito de humildade que está na pessoa de Jesus. Pai, nós pedimos o mesmo espírito que estava sobre Jesus, que esteja sobre nós, que é o amado Espírito Santo, e que nos ensine a caminhar em humildade, assim como Jesus, que não falhou, que não errou, que não perdeu o equilíbrio, Senhor. Permaneceu sendo fiel ao teu nome, na autoridade do nome de Jesus. Queremos a influência de Jesus. Queremos a influência do amado Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Um excelente dia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.